Vamos encarar a realidade. Você precisa ter muito dinheiro para pagar por qualquer um dos carros desta lista, especialmente para o número 1. Então, você modifica eles apenas para descartá-los? Isso não é praticamente jogar dinheiro fora? De qualquer maneira, vamos ver o quanto os ricos desperdiçam dinheiro olhando esses 10 carros milionários abandonados. Com tudo o que foi dito e feito, vamos começar. Número 10. Rolls-Royce Phantom. Este não é apenas um Rolls-Royce Phantom comum, pois parece que é uma edição especial equipada com um kit de carroceria Centurion. Agora, o que ele está fazendo abandonado na lateral dos trilhos do trem nos subúrbios da Rússia, como um brinquedo de criança usado, ninguém sabe. Mas isso é um desperdício de 450 mil dólares, ou 2 milhões e 500 mil reais, para ser mais exato. De acordo com alguns relatos, o carro pertencia a uma celebridade em Las Vegas, antes de ser vendido a um russo rico. Embora como e por que ele chegou em seu atual local coberto de neve como lenha ao relento, ainda é um grande mistério. De qualquer maneira, um Rolls-Royce não merece este tipo de constrangimento. A empresa poderia tê-lo tirado de tal destino e ligado novamente apenas para manter o status de um Rolls-Royce ideal. Número 9. Lamborghini Miura. Simplesmente o próprio nome desencadeia um sentimento triste. Só de ouvir o som de Lamborghini abandonada parece uma piada, mas isso é sério. Aparentemente, esta Lamborghini pertencia a uma estrela famosa que se chamava Greek Elvis e foi dada como um presente para ele. Bem, Aristóteles Onassis foi um dos homens mais ricos do mundo, ficou profundamente fascinado pelo trabalho da estrela pop e o recompensou com sua Lamborghini. Certamente, um presente como esse não merecia ser preservado desta forma. Embora esse carro tenha sido ligado novamente, quando a quilometragem atingiu cerca de 52 mil milhas, ou 83 mil quilômetros, teve alguns problemas mecânicos. O motor teve alguns problemas e a melhor alternativa que o Elvis grego tomou foi guardá-lo no estacionamento de um hotel. Então, 3 décadas se passaram sem que ninguém percebesse que a Lamborghini Miura estava apodrecendo no estacionamento. E quando ele foi transferido para outro armazém, a Lamborghini teve sorte, pois estava pronta para ser libertada de sua miséria. Em 2012, 30 anos desde que a Lamborghini Miura foi abandonada, ela foi colocada em licitação em um evento e felizmente foi vendida a um preço muito bom. Número 8. Jaguar XJ220. Algo extremamente deprimente em encontrar um carro abandonado nas ruas, acumulando sujeira e poeira, sem esperança de ser lavado ou mesmo limpado com um maldito pano em um futuro não tão distante. O que torna isso mais deprimente é que o carro que você está olhando é um dos mais raros que encontrará no planeta, o Jaguar XJ220. Apenas 275 desses supercarros foram feitos, transformando em um dos carros mais raros do mundo. Nascido de um sonho que veio a Jim Randall, diretor-chefe do projeto, o Jaguar XJ220 tornou-se um dos modelos mais inesperados em sua orgulhosa e rica história. Tão único quanto seu valor, isso já deveria ser uma das coisas a serem levadas em consideração pelo proprietário do XJ220 ao tomar mais cuidado com ele. Se o projetista do carro pudesse ter visto esse modelo todo sujo, abandonado em um estado tão triste, talvez ele pudesse ter aberto um caso contra o proprietário deste belo carro. Um trabalho como o deste carro deve ser bem recebido e tratado com o máximo respeito. De qualquer forma, o oposto aconteceu com este Jaguar. Número 7. 1967 Shelby Cobra 427. Às vezes, por qualquer motivo, as pessoas abandonam carros que outros só poderão sonhar em ter. Esse foi o caso desse Cobra Shelby 427 de 67, que deixou nada mais do que uma carcaça para ratos, pois o único mecânico em quem o dono confiou para trabalhar nele morreu. Está abandonado desde 91. Você já teve aquele mecânico confiável de tal forma que preferia ter um carro quebrado a ter um mecânico estranho consertando? Bem, parece que o dono desse carro compartilha do mesmo sentimento. Então, ele decidiu deixar o seu carro ficar quebrado e abandonado por décadas. Há tantos mecânicos neste mundo e talvez ele pudesse ter encontrado um que pudesse consertar este carro apropriadamente. Talvez a sorte desse carro tenha sido ser encontrado, porque a condição poderia ter sido pior que isso. A casa em que este Cobra Shelby estava havia sido abandonada e estava prestes a ser derrubada para que uma nova casa pudesse ser construída. Se não fosse pelo engano dos vizinhos, com certeza este carro poderia ter sido sucata de metal no
ferro velho. Número 6. Ferrari Enzo. A Ferrari Enzo é um dos hipercarros mais raros e desejáveis na memória recente. Nomeada com o nome do lendário fundador esportivo italiano das montadoras, apenas 400 modelos deste carro foram construídos. Embora o carro tenha sido vendido por cerca de 600 mil dólares, quando estreou em 2002, o último Enzo já construído de propriedade do Papa John Paul II foi vendido em um leilão por 6 milhões de dólares, enquanto um modelo arruinado que acabou por ser reconstruído foi vendido por 1 milhão e 750 mil dólares em 2016. Então foi extraordinário quando as fotos de um Enzo empoeirado abandonado em um lote de apreensão da polícia de Dubai apareceram na internet em 2012. Ainda mais extraordinário é que o Enzo permanece não reclamado. Neste dia, o carro foi apreendido pela polícia, depois que seu proprietário britânico o abandonou em um estacionamento em 2011. Embora as autoridades policiais de Dubai normalmente vendam esses veículos após um período de detenção, este carro está avaliado em 1 milhão e 100 mil dólares e não está à venda. A Interpol acredita que este Enzo foi roubado ou comprado com fundos roubados. Número 5. Bugatti Veyron. Este hipercarro que, segundo informações, vale 1 milhão e meio de dólares, claramente já viu dias melhores. Parece que o dono deste Bugatti deu-lhe um enterro cerimonial e o cobriu com um pouco de cinza depois de ter sido envolvido em um acidente. Por causa do acidente, o dono achou que seria melhor deixá-lo lá do que consertá-lo. Então o que sobrou deste Bugatti foi um estado totalmente destruído. Ok, esse Bugatti estava envolvido em um acidente com um carro que é tão esportivo como ele, e foi atingido por um pequeno arranhão nas costas causado por um Aston Martin. Isto foi suficiente para encerrar a vida rápida e elegante deste Bugatti. Teria sido mais reconfortante limpá-lo regularmente do que deixá-lo sendo coberto pela poeira, como um carro abandonado em uma ilha de carros. Abandonar um Bugatti é como pegar literalmente 1 milhão e meio de dólares e queimá-lo até virar cinzas. Fala sério, né? Número 4. Koenigsegg Trevita. O dono deste carro deve receber algum crédito, porque, ao contrário dos carros anteriores nesta lista, ele deixou seu carro em uma garagem, ao invés de deixá-lo pegando chuva e sol em condições mais severas. Mesmo o carro sendo abandonado em um lugar seguro, algo que torna esse abandono mais triste, já que de fato só existem 3 Koenigsegg Trevitas no mundo, e um deles está parado em um estacionamento, sem um dono para exibi-lo. Até mesmo a empresa que administra o espaço está mais do que chocada com a situação do carro. O proprietário acumulou um total de $1.000 em taxas de estacionamento, antes que alguém percebesse que o carro não se moveu por mais de 2 meses. Surpreendentemente, o proprietário deste carro tem alguma coisa em seu relacionamento com carros que não faz durar muito. E bem, não demorou muito para que o proprietário deste Trevita comprasse outro carro super chique, desta vez o McLaren P1, e o abandonasse também. Número 3. 1966 Ferrari 275 GTB. Lembra do Cobra abandonado do que falamos antes? Bem, quando foi descoberto ele não estava sozinho. Outro carro pertencente ao mesmo proprietário também foi encontrado ao lado deste, e é definitivamente mais caro. O carro em questão é uma Ferrari 275 GTB de 66, no valor de cerca de 2,5 milhões de dólares, mais de 10 milhões de reais. Tom Cotter, um especialista em carros clássicos que rastreia máquinas esquecidas para o resto da vida, encontrou essa Ferrari infestada de ratos, assim como o Shelby Cobra ao lado e 2 outros veículos clássicos, um Morgan Powered V8 e um TR6 Triumph com apenas 9.000 milhas no relógio. Todos os carros estavam parados lá, acumulando poeira desde 91, quando, como mencionei antes, o mecânico responsável pela manutenção deles claramente morreu. O proprietário preferiria ver os carros apodrecerem do que a serem roubados por algum outro mecânico que ele não confia. Mas que cara problemático, hein? Número 2. Uday Husseins Ferrari F40. Uday Hussein, filho mais velho do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein, certamente amou carros. Ele disse ter dezenas de supercarros, raros e exóticos, que incluíam um Lamborghini LM002, e este carro em nossa lista, uma Ferrari F40. Boatos dizem que Saddam ordenou que toda a coleção de carros pegasse fogo para punir seu filho por atirar em várias pessoas em uma festa em 1991. No entanto, parece que o F40 sobreviveu às chamas e o supercarro foi encontrado em Erbil, do Iraque e Kurdistão, na posse de um homem que estava
obviamente muito bem protegido devido aos guardas armados que sempre o cercam em sua casa. O homem, que permanece anônimo, se recusou a dizer como ele conseguiu o carro, mas foi capaz de confirmar que anteriormente pertencia a Hyundai, quando o enviou à Turquia para ser consertado. Arrumar o carro exigiu o esforço de algumas pessoas, incluindo o entusiasta da Ferrari Rotarossa, que tentou comprar o carro. O atual proprietário pediu $1.150.000 pelo carro, que era um pouco caro para Rotarossa. Então, apesar de seus esforços para consegui-lo, ele teve que deixar passar. Número 1. Bugatti Type 57S. Quando o excêntrico médico Harold Carr morreu aos 89 anos, seus parentes enfrentaram a difícil tarefa de separar seus pertences. Sua casa estava cheia de pilhas de máquinas médicas, 1.500 canecas velhas de recipientes para cerveja e até mesmo um spy drum da Segunda Guerra Mundial. Mas tudo valeu a pena quando abriram a porta de sua garagem e havia ouro dentro dela. Dentro, eles encontraram um Bugatti Type 57S de 1937. O automóvel contava com apenas 26 mil milhas no relógio e ainda tinha 99% de suas peças originais, sendo altamente cobiçado por colecionadores, como apenas 17 foram feitos e pelo menos 4 deles sendo considerados como pertencentes ao Museu Nacional dos Automóveis em Mulhouse, França. Os outros permanecem nas mãos de colecionadores particulares. O carro era anteriormente propriedade de um conde entusiasta de corridas chamado Earl Hawley e era o primeiro presidente eleito do British Racing Drivers Club. Ele pegou o esportivo de 2 lugares depois de ser concluído em 1937 e ficou com ele por 8 anos. Após Earl Hawley vendê-lo, ele mudou de mãos algumas vezes, antes do Dr. Carr comprar o carro em 55 do Lord Ridley, um membro da nobreza de Northumberland. Ele dirigiu o carro durante os primeiros anos, mas no início dos anos 60 estava estacionado em sua garagem e permaneceu assim por quase 50 anos até sua morte. Você abandonaria, em qualquer hipótese, intencionalmente um carro tão caro quanto qualquer um destes? Diga sua opinião nos comentários, mas eu acho que ninguém seria louco de fazer alguma coisa dessa. De qualquer forma, se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!